sábado pela primeira vez. Eu lembro que no carnaval do ano passado, eu acompanhava o pastor Agnaldo e sua família no acampamento de carnaval que teve aqui pouco antes de chegar na cidade. Estive ali por 2 vezes, vínhamos e voltávamos, e um dia desses eu vim até a cidade para comprar algo e parei em frente a esse supermercado, e quando estava saindo do supermercado para entrar no carro, eu percebi que eu estava de frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando comentei com a irmã, conversávamos para que eu pudesse estar aqui hoje nessa manhã de sábado, e eu perguntei: a igreja fica em frente ao mercado? Ela disse assim: então já sei onde é. E a primeira vez nesse ano que estou pregando, passei o Natal e Ano Novo com a minha família em Rondônia. Nós somos do sul do Paraná, mas a minha família atualmente mora em Rondônia. Fomos para lá em 1997. No começo desse ano eu vim para a Várzea Grande e, junto com irmãs, sobrinhos, aos poucos, e cunhados, foram saindo da minha casa. E no dia 13 de janeiro, no sábado, eu saí do Paraná e infelizmente eu sofri um acidente. Teve alguns convites, não pude fazê-lo. Hoje estou aqui, amanhã vou estar numa igreja em Várzea Grande, Portal da Amazônia, e aí começa. Eu estudei teologia fora do Brasil. Por conta da idade, não pude ir para distrito. Mas eu costumo dizer que a melhor parte da vida de um pastor, a vida pastoral, eu faço. O que é? Pregar é só preparar sermões, estar em igrejas, como estou aqui hoje pela primeira vez, conversar com irmãos. Mas eu tive o privilégio de, quando vim ao Brasil, fiquei 2 anos auxiliando o pastor Isaías Eusébio Amâncio, na cidade de Lucas de Rio Verde, 2016 e 2017. Final de 2017 voltei para a Várzea Grande. Hoje eu estou no ramo imobiliário. Fiz outras faculdades, não fiz somente teologia. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. E o tema de hoje, ele é Pensando no Céu. Foi com esse tema, com esse pensamento, que quando eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, minha mãe já tinha um plano para mim e as minhas 3 irmãs. Nasci na igreja, então ela já tinha essa missão de nos preparar, assim como essas crianças, esse bebezinho no colo do pai, de educá-los no caminho de Deus, mas prepará-los para a volta de Jesus, para que quando Jesus voltar, pudéssemos estar juntos de mão dadas, ou se porventura, nessa trajetória, nessa corrida cristã, rumo a Canaã celestial, descansar. Ellen White nos menciona o grande conflito, página 636 em diante, e quando Jesus voltar, em 1 Tessalonicenses é um dos que mais estudamos. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós vamos lutar para estar pronto para ver aquelas pessoas que descansaram no Senhor. Quantos descansaram na pandemia? Quantos que poderiam estar aqui nas fileiras deste banco já não estão mais? Então minha mãe tinha um sonho de que eu também me tornasse um pastor. Com 13 para 14 anos eu fui para o colégio interno, o IACS, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá na Serra Gaúcha. E por que a minha mãe fez isso comigo? Porque onde eu morava, no sul do Paraná, da minha casa até a escola mais próxima no sítio, era 10,5 km para ir e 10,5 km para voltar. No meio do ano, o frio era terrível, abaixo de 0. Havia geada todos os dias. Meus pulmões começaram a ser afetados. A minha mãe tinha um sonho de que todos os filhos estudassem, porque lá no Paraná ela era professora da escola adventista. 14 anos praticamente, eu estava no colégio longe de tudo, de todos, pior, levantando 15 para as 3 para tirar leite. 14 para 15, 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18, porque eu fiquei 2 anos na Serra Gaúcha, voltei para o Paraná e minha mãe, não contente, me envia para outro colégio adventista interno, o NASP hoje. Antigamente era o antigo Noviaí, hoje o NASP de Rio Coelho. Para que eu pudesse fazer o 2º grau e me tornasse um pastor, para que eu pudesse estudar teologia. Fiquei 2 anos também levantando 15 para as 3. Foram 4 anos nessa trajetória. Fui para o exército. Do exército eu saí da igreja. E foram 17 anos longe da igreja quando
uma vez que eu sofri um acidente, o 7º acidente, eu decidi então, quando estava indo para Rondônia, ir a uma programação especial das quais lá, na cidade de Rio de Janeiro, estava o pastor Aldrovando, fazendo uma semana de oração. Cheguei no meio da semana, porque eu vim do Paraná para Várzea Grande, e antes de chegar em Várzea Grande, descer a serra, naquela polícia rodoviária federal, eu sofri meu 7º acidente ali. E quando eu acordei, eu estava com o meu carro fora da rodovia e não sabia o que fazer, o que estava fazendo. Todo ensanguentado, eu cheguei em Várzea Grande, a minha mãe estava em Várzea Grande, na casa da minha tia, Sueli, que faleceu 24 de dezembro do ano passado. E ali juntos saímos com destino a Rondônia, chegamos lá no meio da semana, onde havia essa programação. A minha mãe, mesmo cansada, ela gosta de todos os eventos, e ela começou a frequentar e insistia para que eu fosse. Mas eu não queria ir. Lembra quando eu mencionei na lição? Nós somos pessoas de desculpas ou pessoas de resultado. A vida é sempre assim. Ou você passa a vida inteira dando desculpas, ou você começa a produzir. Existem pessoas, e dentro da igreja também não é diferente, que ela sempre vai, com a ajuda de alguém, sempre alguém dentro da igreja está dando aquele empurrãozinho, mas é a vida inteira. Quando aquele alguém para de empurrar esta pessoa em especial, seja na igreja, no trabalho, ou em qualquer outro lugar, ela para ali e fica estagnada. E ainda critica aqueles que estavam ajudando. Por outro lado, existem pessoas que precisam de uma única oportunidade para andar com seus próprios caminhos, para andar as suas próprias pernas. E a minha vida ali não foi diferente. E a minha mãe sempre orando. Foi quando então decidi voltar para a igreja, me rebatizei. Estava numa programação especial na cidade de Ji-Paraná. O presidente da associação, pastor João Peixoto, nunca vou me esquecer. E ele me disse que eu deveria então estudar teologia, e eu queria ir para o Uabe, na Bolívia. Ele disse: não, você vai para Costa Rica, América Central, por tua idade, você precisa de um pouco mais rápido, e lá são 3 anos em período integral. E quando eu voltei para a igreja, então, que eu comecei a me preparar para estudar teologia, e fui para Costa Rica, na América Central, eu tinha dificuldades, porque eu não queria saber ao longo desses 17 anos, de estudar a palavra de Deus. Eu tinha raiva quando a minha mãe, quando criança, quando esse gurizinha, essa criancinha, a minha mãe nos levantávamos todo dia pela madrugada para fazermos o culto, porque a minha mãe tinha que sair muito cedo para trabalhar. E toda a minha vida eu critiquei a minha mãe. Após terminar a teologia, quando eu voltei para o Brasil, em alguns momentos da minha vida, aprendendo como estou hoje, eu dizia, e a minha mãe estava na frente, e caía lágrimas dos olhos da minha mãe a vida inteira quando eu a critiquei, porque levantávamos nós de madrugada. Ela nunca ousou levantar a palavra contra nós para dizer algo, mas ela sabia no seu coração que ela estava fazendo o que era certo aos olhos de Deus. A minha mãe sabia que um dia viria a recompensa. Hoje a minha mãe está lá na cidade de Rio de Moura. Na Semana Santa estarei lá com eles. O meu pai já descansou no final de 2017. Trouxe toda a família dele para dentro da igreja. Ellen White menciona que quando uma criança nasce na igreja, não sei a idade daquele garotinho, mas se até os 7 anos de idade, os pais e ele permanecem dentro da igreja, as mães fazendo culto com as crianças. Se por um motivo ou outro, de 7 para 8 anos, a criança sair, o pai abandonando a igreja, consigo, enquanto ele viver, enquanto o coraçãozinho daquela criança pulsar, ele jamais esquecerá do que foi ensinado até os 7 anos de idade. Por isso é fundamental os pais, como esse bebezinho no colo, educar-nos no caminho de Deus. Quando eu era criança, ainda lá no Paraná também, às vezes os diáconos nos acordavam, não permitiam que nós dormíamos nos bancos da igreja, cansados, crianças, e dormíamos. Com o passar dos anos, foram entendendo, mesmo dormindo, mas é bom que esteja dentro da igreja. O subconsciente trabalha, escuta. É melhor dormir dentro da igreja do que ficar em casa e não vir para a igreja. Então a minha mãe sempre orava para que eu pudesse voltar, e eu voltei e fui estudar teologia.
tive o privilégio de fazer semanas de oração, desde Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Escrevi um livro, que eu gostava das palestras quando vim para o Brasil, publiquei um livro com o título do Arado de Bois para as Universidades. Com a graça de Deus, no final do ano passado, terminei minha 7ª faculdade. Mas falo isso para você não com orgulho, não. Hoje eu trabalho com imóveis e muitas das vezes que eu administro imóveis, eu tenho que botar as pessoas para fazer uma reforma que eu ganho para isso. Mas eu vou lá e ajudo as pessoas a fazer também. Alguém me disse uma vez que eu, como dono de imobiliária ou proprietário de uma pequena imobiliária, eu deveria andar mais arrumado, às vezes com um calçado melhor. Mas ela não sabe, essas pessoas que criticam, que muitas das vezes eu pego o carro, coloco coisa em cima, coloco cimento, coloco tijolo, que às vezes falta um pouquinho para fazer alguma coisa, eu tenho que fazer ou vou ter que pagar um carro para levar, é muito mais caro. Então, no dia 13 de janeiro eu desci para o Paraná. Eu já estava no Mato Grosso do Sul, antes de chegar no estado de São Paulo, na Raposo Tavares, quando eu acordei em cima da moto. Eu gosto de andar de moto, eu estava na traseira de um caminhão. Só deu tempo de eu puxar. Eu não havia feito o seguro da moto. Havia comprado em setembro do ano passado. Só o seguro da moto era R$16 mil. E então alguém falou, você precisa de fazer o seguro da moto. E eu disse, mas eu também sei que preciso de pagar, porque não é barato que eu pago o financiamento. Ou eu pago a moto, ou eu fico vendo a moto, fico sem nada. E eu fui. E o meu erro também, poderia ter esperado para sair no domingo, eu acabei saindo no sábado. Porque eu queria chegar lá para encontrar o pessoal que estava no Paraná. Quando eu acordei, que eu puxei a moto, andei mais uns 4 km depois, parei e agradeci a Deus. Por quê? Porque quando eu puxei a moto, que pegou o stand quente na moto e quebrou meus 2 dedos, se tivesse vindo um carro de frente, uma moto muito pesada, com certeza eu teria morrido. E nesse meu livro eu conto as 7 vezes que Deus me livrou da morte. 2 vezes dela eu acordei numa UTI, eu não sabia o que eu estava fazendo. Por isso que algumas pessoas sofrem acidente, a batida é tão forte que elas morrem. Em alguns casos não sabem nem o que foi o que aconteceu. Eu me lembro antes de vir para cá, para Rondônia na época, um grupo muito famoso fez um sucesso repentino, mais de um ano. Talvez alguém lembre o nome deles, Mamonas Assassinos. E eles sofreram um acidente, segundo o relato, a maioria deles estavam dormindo no momento do acidente. Cansados dos shows, o avião bateu, perderam suas vidas, sem saber. Por isso que nós devemos buscar a Jesus hoje. Com esse intuito, não vou demorar muito, o tema é pensando no céu. De algum momento na sua vida, pela noite, longe das grandes luzes, aqui, Nossa Senhora da Guia, é mais fácil você olhar, de algum momento à noite para o céu, você observa que existem tantas estrelas no céu, que aparentemente não existe espaço entre uma e outra. Sim ou não? Já aconteceu comigo muitas vezes. De olhar para o céu, você começa a imaginar e você começa a ver aqueles meteoritos passando. A gente fala que a estrela caindo, os meteoritos passando, e aparentemente não existe espaço entre uma estrela e outra. Te faço uma pergunta. Você tem noção de qual é a distância mais próxima entre as 2 estrelas aparentemente mais próximas do universo? Você tem noção? As 2 estrelas hoje que existem no universo mais próximas, elas estão, pasmem, a 47 trilhões de quilômetros uma da outra. Dados do ano passado, dados atualizados. Por que eu estou dizendo isso? Pelo que eu estou dizendo, você tem noção do que é o universo? O Sol. Eu aprendi desde criança que é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. Sim ou não? Não é verdade? O Sol, hoje, ele é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o planeta Terra. A maior estrela descoberta pelo homem, deram ela o nome de Scott, da constelação Scotum. Essa estrela era 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que é 1 bilhão e 300 milhões de vezes. Ellen White, ela menciona em 3 passagens, eu cito 2 delas aqui, Vida e Ensino, página 110, e Primeiros Escritos, página 41.
Ela menciona que Jesus virá pela constelação de Órion. Ela menciona que Jesus virá pela nebulosa de Órion. Se nós pudéssemos viajar hoje à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, se nós pudéssemos viajar hoje à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, dados do ano passado, daqui até a nebulosa de Órion, daqui até a constelação de Órion, levaríamos 1.500 anos. Até a nebulosa de Órion, por onde Ellen White mencionou que Jesus virá. Em outras palavras, se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade de duas sondas chamadas New Horizonte, ou as sondas Voyager, a uma velocidade de 64 mil km por hora. As sondas New Horizonte e Voyager, elas viajam a uma velocidade de 64 mil km por hora, não 300 por segundo, a 64 mil km por hora. Se nós pudéssemos viajar a essa velocidade, daqui até a nebulosa de Órion, levaríamos 800 mil gerações, que é por onde ele vai te mencionar que Jesus virá. Agora eu vou adentrar no tempo, não vou delongar, mas assim como estamos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas. Neste momento, tua palavra estará sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 2, versículo 9. Vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 9. Esse versículo nós vamos ler agora, daqui uns 15 minutos vamos ler no final. Diz o seguinte: 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, da mulher e da criança, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas que acontecem nesta vida um dia terão um fim. Jesus proclamou o céu como um lugar real, e a promessa foi feita aos discípulos ali quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, de frente hoje à antiga Jerusalém. João 14, de 1 a 3, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém. E ali os discípulos perceberam que os pés de Jesus não estavam mais tocando o céu. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele afirmou que existem muitas moradas. Falávamos de graça na lição. A salvação é de graça para todos. O que nós estamos fazendo dentro da igreja? Mas por que é importante pensar no céu? Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama, pessoas que você amava, que por um motivo ou outro deixaram de existir. Às vezes uma vida dentro da igreja, e você sempre trazendo consigo pessoas que você amava, mas você estava dentro da igreja, mas perdido dentro da igreja, até que Deus permitia que algo acontecesse com alguém especial das quais você amava, e você tendo plena certeza que aquela pessoa ressuscitará quando Jesus voltar. Aí então você passa a levar uma vida de comunhão com Deus, para ver aquela pessoa. Em 1 Tessalonicenses 4, mencionei no começo, versículo 16 e 17, diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Neste momento, pela volta de Jesus, quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, selados com o selo de Deus, serão transformados, e vamos encontrar com Jesus aonde? Nos ares do céu. O que joga por terra uma teologia que muitas pessoas diziam e dizem até hoje, que o Velho Testamento foi abolido. Não tem como nós hoje lermos o livro Apocalipse e entender sem ler o livro do profeta Daniel. Não tem como ler e entender completamente o livro do profeta Daniel sem ler o livro do Apocalipse.
Mas aqui mencionou que vamos encontrar com Jesus nos ares. Mas a Bíblia fala após milênio, depois de 1000 anos no céu, uma profecia vai se cumprir. E essa profecia está lá no Velho Testamento. Se abolirmos, deixe de existir. Zacarias 14, versículo 4, que diz que após o milênio, Jesus vai descer, vai tocar com o pé no Monte das Oliveiras, e aí Ellen White menciona que esse lugar, após o milênio, vai estar preparado. Vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, o monte vai se tornar imensa planície. E Ellen White diz que dali Jesus governará todo o universo. Mas agora Jesus estará voltando e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu te afastará dessa vida carnal, uma vida pecaminosa. E às vezes, como cristãos, nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que muitas das vezes a igreja não conhece. Um filme muito antigo da igreja adventista que foi gravado. Por 2 vezes tentaram e não conseguiram, mas na terceira vez esse filme foi gravado e foi lançado. Ele foi gravado ali em Cascavel, no Paraná. Na primeira e na segunda vez, a minha prima Lilian faria parte daquele grupo de pessoas que estavam ali porque precisavam de pessoas, de figurantes também. Mas depois ela não pôde, quando na terceira vez foi terminado. Eu não me lembro o nome dele agora, que ele foi gravado em Cascavel, no Paraná. E me lembro que era tudo um sonho de uma paz. E esse rapaz do filme, ele não era adventista, depois ele passou a ser adventista. Em algum momento, então, Jesus havia voltado no filme, e ele estava ali num lugar tenebroso, todo escuro, e era um cemitério, e ele e o anjo da guarda dele, e ele perguntando por que estava ali, o que estava acontecendo, o anjo explicando, e ele começando a ver os túmulos das pessoas, e naquele momento houve um túmulo especial, e ele questionou, mas esse irmão aqui era o ancião da igreja? Ele era o dono da padaria, mas por que ele não foi para o céu? Primeiro Tessalonicenses aconteceu, Jesus veio e voltou, as pessoas nesse filme, nesse sonho, estavam no céu. A última batalha, o nome do filme. Mas aquele homem, por que ele não estava? Era uma cena da igreja. E o filme menciona o anjo, o rosto com um ar de tristeza, e dizia, tinha uma vida dupla, tinha 2 famílias. Pensar nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis em glória. Por isso é importante pensar no céu. Por que é importante pensar no céu? Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. E aqui em 2 Timóteo 4, 2 e 7, estou gostando da música, pode deixar a música de fundo, que bom. 2 Timóteo 2, não vou demorar também, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Aqui, esse homem das quais escreveu isso, Paulo, de perseguidor, agora estava sendo o quê? Perseguido. O homem que era poliglota, falava 5 idiomas. Para ser poliglota tem que falar ao menos 5 idiomas. O homem que fazia o que fazia, o homem que consentia a morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva, das quais morreu ali aos pés de Paulo, Saulo, aos pés de todos aqueles judeus. Eles faziam coisas erradas, mas queriam ser cheios de espírito igual a Estevão. Pouco antes dele ser apedrejado, ele olha para cima e diz, veja o céu aberto e o Filho de Deus sentado à destra do Pai. Testificou e testemunhou para todas aquelas pessoas, e Paulo consentira nesse rapaz, na morte dele, do primeiro diácono da igreja primitiva, e ele diz o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, diz ele, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, ele está dizendo, mas a todos que amaram a sua vida. Escrevendo esse
sendo inspirado pelo Espírito de Deus, sendo tocado pelo Espírito de Deus, ele estava pressentindo algo, mas não sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Aqui, agora, os seus 2 últimos anos de Paulo, em uma casa alugada em Roma, o livro de Atos fala sobre isso. Ao seu lado havia sempre um soldado romano, 24 horas por dia. Mal sabia ele que dias mais tarde seria decapitado. Um homem poderoso que era construtor de casas, de tenda. Um homem poderoso que não tinha uma mansão. Um homem poderoso que não tinha um bom carro. Mas hoje nós estudamos 14 livros escritos por esse homem que combatia o bom combate. Mas por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu, lembrar que você de onde investir tem talentos e tesouro. Quanto tempo você tem dedicado para a igreja? Quais são os seus dons e talentos? Você tem revertido eles para a igreja? Assim como a irmã passou oração, assim como uma outra irmã que vem e canta aqui na frente, assim como uma outra irmã, um outro irmão que vem e faz a limpeza da igreja, assim como uma irmã, um outro irmão que vem e ajuda a carpir. Todos nós temos uma função e podemos fazê-lo. Mateus 6, 19 e 21 diz: não ajunteis para vós tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas diz: mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça e nem o ladrão te roubará. Mas por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu e suas recompensas moldará as suas prioridades. E aqui em Mateus 19, versículo 21, Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Eu não sei aqui na cidade da Guia, mas eu acredito que em todo lugar há. Em Várzea Grande não é diferente. Na frente da minha casa, todos os dias quase tem gente pedindo coisas para comer. Mas você observa a vida da pessoa, você observa que ela tem condições de trabalhar, de ter uma profissão, mas não quer. Você não pode ajudar a Bíblia, o livro de Jó diz que Jó analisava a vida da pessoa para saber se era digna ou não. Mas aqui está falando: se queres ser perfeito, vai vender tudo que tens, mas você trabalha, você tem uma digna honrada, você tem uma vida honrada, mas você não ganha pouco, mas o pouco que sobra você pouco, porque você pensa nos filhos e pensa na manhã. Mas é isso que a Bíblia está mandando você dizer: dar aos pobres não. Nós não podemos fazer tudo por todos, mas nós como cristãos sempre poderemos fazer algo por alguém. Quando eu dou palestras motivacionais, eu sempre falo: existe algo melhor do que ganhar presente. Porque todo mundo gosta de ganhar presente. Eu gosto. Quem gosta de ganhar presente aqui? Praticamente todo mundo. Agora, o que é melhor que ganhar um presente? Exatamente. Quando você dá um presente para alguém, porque você quer dar de coração, e você observa que aquela pessoa fica feliz, a recompensa para você é dobra. Mas também sempre existe alguns que querem sempre ganhar e nunca doar nada. Por isso você tem que poupar. Hoje as pessoas querem o emprego, mas não querem trabalhar. E a penúltima pergunta: por que é importante pensar no céu? Pensar no céu nos dá algo para esperar ansiosamente. Assim como Apocalipse 22, versículo 1, versículo 2 e versículo 5, que diz: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Alguém dessa igreja hoje aqui na sua casa tem uma árvorezinha de ora pronobis? É considerada vitamina de pobre? Eu tenho em casa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão da luz nem de lâmpada do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. A última vez que eu faço a pergunta nessa manhã de sábado: por que é tão importante pensar no céu? Ao longo da sua vida, nessa corrida cristã, rumo à Canaã celestial, por que é tão importante todos os dias pensar no céu?
Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte. E aqui em 2 Timóteo 4, continuando o versículo 6 e o versículo 18, ele pressentindo que o fim estava próximo, ele disse mais: quanto a mim, olha o que ele pressentiu, estou sendo derramado como libação e sinto que o tempo da minha partida está próximo. E o Senhor me livrará naquele dia de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja para toda a glória. Amém. Antes de ler o escrito aqui de Ellen White, quero mencionar algo para vocês. Eu tinha 2 anos de idade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Terra Roxa, no Paraná, tinha planejado, tinha agendado uma programação especial para tal dia, na cidade de Autônia, isso no Paraná. Entre ambas as cidades havia um rio, e existe esse rio até hoje, chamado Rio Piqueri. No sábado em especial estava agendado. Eu era muito criancinha, eu devia ter eu acho que eu tinha 12 anos de idade, minha irmã Marlina tinha 3 anos. As minhas 2 irmãs mais novas, a Ângela e a Aline, não haviam nascido ainda. Todo mundo contente, havia sido enfrentado no ônibus, pessoas sentadas nos bancos dos ônibus, pessoas em pé, a igreja toda central de Terra Roxa foi para a programação especial. Chegamos no sábado pela manhã, depois que eu terminei teologia, porque eu saí muito criança de Terra Roxa, nunca havia falado mais nada. Depois que eu terminei teologia, eu tive o privilégio de voltar a Terra Roxa e reencontrar pessoas daquela época. A igreja Cidade Verde aqui de Cuiabá, existem algumas pessoas desse período que aconteceu em Terra Roxa também. Havia um café da manhã especial. Tomamos o café da manhã. Iniciou-se então a programação da Igreja Central de Autônia, dirigida pela Igreja Central de Terra Roxa. Uma programação especial linda, almoçamos. À tarde teve o JA, e nesse dia especial, naquele programa, 8 pessoas vestidas de anjo da Igreja de Terra Roxa adentraram e fizeram parte dessa programação. Dessas 8 pessoas, 4 eram pequenos e 4 eram grandes. Acabou o JA, tomamos o lanche e à noite veio a social. Era muito gostoso naquela época social que havia nas igrejas, com fraternização entre irmãos. Após a social, outro café, e houve uma despedida. Era quase meia-noite, quando estávamos prestes a sair em um ônibus, teve um problema, segundo o relato que eu tive em Terra Roxa, depois que terminei teologia. A minha mãe não lembrava de todas as informações, mas eu conversei com várias pessoas, e ali eu me emocionava ouvindo pessoas que na época ainda estavam vivas, estão vivas. O ônibus tem um problema, então não conseguia pegar na partida, o motor de arranque deu problema, precisávamos de empurrar o ônibus. O ônibus foi empurrado, todos adentramos, nos despedimos e voltamos, vestido a Terra Roxa. No meio do caminho havia um rio Piquiri e havia uma balsa. O ônibus adentrou a balsa e por lei todos têm que descer de dentro do ônibus enquanto o ônibus está em cima da balsa, mas era um ônibus fretado. Eram todos uma mesma família adventista. As pessoas começaram a descer de dentro do ônibus, mas algumas ficaram. E a minha mãe incansavelmente insistindo a meu pai para que me tirasse. Ficaram 9 pessoas dormindo dentro do ônibus, e uma delas era eu. A minha mãe insistiu, persistiu e não desistiu. Meu pai vai e me tira dentro do ônibus. Bravo com a minha mãe porque eu estava dormindo, ele fez a volta pela frente e por trás e foi no fundo, em cima da balsa. Mas ainda permaneceram 8 dentro do ônibus, e 7 dos 8 eram da mesma família. A balsa começa a sair. O ônibus estava ligado porque não funcionava o motor de arranque. O calcereiro havia esquecido de calçar o ônibus, e quando a balsa sai,
céu era um breu, não se via nada. O rio não é muito longo. Do outro lado do rio, as pessoas desesperadas procuravam casas vizinhas para poder encontrar alguém que tivesse um carro que fosse até a cidadezinha mais próxima, ali uma vila ou Terra Roxa, para chamar a polícia. Imagine se vocês, era um pouco mais de meia-noite, segundo relatos, todos de joelhos, na beira do rio, orando, clamando a Deus por um milagre. Porque a Bíblia menciona que um anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defende. Salmos 34, versículo 7. Estávamos voltando de uma programação especial. Como cristãos, nós sabemos que existem alguns porquês que teremos respostas na eternidade, se estivermos lá. Naquele dia foi terrível. A primeira vez que Deus me livrou da morte. Essa é a igreja central de Terra Roxa, do Paraná. Eu carrego comigo a foto. 4 anjinhos, segundo relatos. Uma das meninas que morreram diziam ter uma voz angelical. Descansaram do Senhor. E para terminar, eu venho pedir para vocês, neste momento, não só pela família do pastor Aguinaldo, que possivelmente não volta mais para o distrito por conta de estar fazendo diálise, está muito fraquinho, mas hoje eu peço pela minha tia Cida. Ela há mais de 45 anos mora em Aripuanã, mas está passando por um câncer terrível. Formou 2 filhos, pastores. A maior parte do salário como professora federal em Aripuanã era para ajudar os desbravadores que vinham para a igreja por ser desbravador e estudavam. Ela mandava sempre para colégios internos, principalmente no Iano e Rondônia. Mas ela está lá em Foz do Iguaçu hoje, mas ela está um pouquinho melhor. Mas eu quero pedir pela minha prima Thalita, carinhosamente chamada de Lita. Ela é dentista, ela é de Manaus. Todos os concursos que a Lita fazia para trabalhar como dentista, sempre passava em primeiro lugar. O meu primo, que é esposo dela, que é pós-doutorado em biologia, terminou medicina. Mas aí ele estava antes de ontem em Brasília e disse que estava voltando para Foz do Iguaçu, porque os médicos disseram que trouxessem os familiares dela para perto dela, porque talvez não sobrevive muito tempo mais. Aí você olha pelos olhos, com seus olhos as pessoas ao redor que você ama, você percebe que a pessoa está indo, mas você não pode fazer nada, a não ser orar, a não ser estar perto dela e dizer que Deus a ama, como eu fiz com meu pai pouco antes de morrer. Disse: pai, o senhor trouxe tantas pessoas para a igreja. Meu pai estava sentado numa cadeira de rodas, porque já estava fraquinho. A minha mãe estava em pé, atrás dele. Eu pedi que meu pai fechasse o olho e abrisse. Meu pai fechou, ele abriu os olhos. Eu disse: pai, a Bíblia menciona de tantas pessoas que descansaram: Abraão, Isaac e Jacó, e a Bíblia menciona da velhice deles. Hoje o sonho nosso era que o senhor pudesse voltar a ser aquele homem que o senhor era quando eu era criança, aquele homem que trazia, que provia as coisas de casa, mas infelizmente é o fim de todos nós. Assim como o senhor fechou e abriu, se o senhor descansar e Deus permitir, o senhor vai ser assim à volta de Jesus. E assim como a minha prima Lita hoje está lá, queremos estar por perto para estar dando aquele apoio, mas não podemos, estamos tão longe. Quantas pessoas que você conhece, seja amigo ou parente, que já descansou, você gostaria de ter feito algo por elas e você não tinha como fazer? Quantas vezes pessoas disseram: doutor, para nós dinheiro não é problema, eu quero que o senhor salve a vida desta pessoa.
Vocês lembram quando os discípulos Pedro, Tiago e João estavam adentrando numa das portas de Jerusalém, a Porta Formosa? Havia um homem de 40 anos, deficiente. E quando Pedro estava adentrando, Jesus já havia ascendido aos céus, e ele pediu uma esmola. O que ele disse? Dinheiro eu não tenho, esmola também não, mas o que nós temos, em nome de Jesus nós te damos. Levanta aí. É assim que gostaríamos de fazer com todos. A moça vai colocar bem no final para que nós possamos cantar. Mas lembre-se, não somente da minha prima Lita, da família dela, da minha tia, mas que nós adquiramos o hábito de orar por quem está precisando. Às vezes sentir empatia por ela, nos colocando no lugar daquela pessoa especial, sabendo da dor e do sofrimento que ela está passando. Então empatia é isso. Não podemos fazer nada, mas nós podemos colocar nas mãos de Deus e pedir que Deus esteja no lugar. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar lá feliz. Dentre as muitas promessas que existem na Bíblia, mencionou: nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde as quais habita a justiça. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Amém. Eu agradeço, Senhor, por me permitir que nesta manhã de sábado eu pudesse estar aqui na igreja daqui, compartilhando a palavra do Senhor, aprendendo com os irmãos aqui, e juntos imbuídos em uma só voz, em um só louvor, cantando e nos preparando nessa caminhada terrestre, junto às mansões celestiais. Clamo humildemente, Senhor, uma bênção especial a cada membro que se faz presente nesta manhã de sábado. Abençoa aqueles também que por um motivo ou outro não puderam estar aqui nessa manhã de sábado. Peço uma bênção especial aos diáconos, às diaconisas, os anciões, as anciãs eleitas, e em especial também peço uma bênção ao pastor e à família pastoral. Amém. Mas aqui também foi feito um pedido hoje especial pela minha prima Lita, que está em casa aguardando os parentes chegarem. Segundo a medicina pode ir até ali.
poderão fazer. Não existe dinheiro no mundo que possa melhorar. Mas nós incluímos e sabemos, sendo o Senhor o Criador do universo, sendo o médico dos médicos, o que nós podemos é clamar pela vida dela e clamar para que o Senhor possa fazer um milagre na vida da minha prima Lida. Assim como clamamos por todos